você? Eu sou a professora Simone Jazedo e estou aqui para a gente estudar o livro de Amós. Por isso eu te convido a pegar a sua Bíblia e sentar aqui comigo para a gente estar estudando esse livro maravilhoso do Antigo Testamento. Amós era um criador de ovelhas e também de gado, além do trabalho dele de cultivar sicômoros. Sicômoros é um tipo de uma figueira. Ele morava na aldeia de Tecoa. Essa aldeia ficava a 16 quilômetros de Jerusalém. O chamado de Deus para ele foi por volta do ano de 760 antes de Cristo. Apesar dele morar próximo de Jerusalém, ele foi chamado para profetizar no Reino do Norte, ali contra Samaria e contra Israel, apesar de ter algumas profecias contra Judá também. Nós não sabemos quanto tempo Amós profetizou. Provavelmente um curto tempo. Ele profetizou ali durante os reinados de Uzias, rei de Judá, e Jeroboão II, rei de Israel. Esse período, essas nações gozavam de muita prosperidade e os seus inimigos tradicionais ali estavam enfraquecidos. Apesar disso, havia muita necessidade entre os pobres e aqueles de classes altas. Eles estavam oprimindo os pobres e necessitados. Então, o povo estava pecando contra Deus. E Deus anunciou ali, o juízo através da vida de Amós. Os líderes da sociedade, eles pensavam que não tinham mais motivo para temer, porque os muros da cidade eram altos, eles confiavam, nessas fortificações, confiava nas suas próprias forças, vamos dizer assim, e eles achavam que por ser um povo escolhido de Deus, eles não precisavam temer, porque o juízo de Deus não cairia sobre eles, apesar deles estarem cometendo injustiça contra os pobres e os necessitados. A gente vai ver aqui no livro de Amós, eles achavam que iam ficar imunes, do juízo de Deus. Eles eram pessoas religiosas, mas não íntegras. Isso quer dizer que eles participavam das festividades religiosas, porém, eles não viviam aquilo que a fé deles professavam. Amós acusou Israel de 4 pecados principais. O primeiro dele é o tratamento desumano dispensado às pessoas. O segundo era a opressão que eles faziam aos pobres. O terceiro era o falso orgulho por sua riqueza e por sua raça. E o quarto era uma adoração que eles praticavam a Deus sem sinceridade. Diante desses pecados, Amós então anuncia o dia do juízo de Israel. Ele chamava esse dia do Senhor. Então, o tema principal do livro de Amós é o juízo de Deus sobre o seu povo. Israel enfrentaria o juízo de Deus e o exílio por causa do seu pecado. Amós é corretamente chamado como profeta da justiça de Deus, devido àquilo que ele profetizou. Vamos então abrir nossa Bíblia aqui logo no capítulo 1. Capítulo 1, no versículo 1 e 2, a gente diz assim a palavra de Deus. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará sair a sua voz. Os brados dos pastores estarão de luto, e cercar-se-á o cimo do Carmelo. Então, o Senhor
mandou Amós, né, que era de Judá, mandou ele a Betel para profetizar o juízo que viria sobre Israel. Então, a partir daqui, do versículo 3 em diante, Amós, ele começa a profetizar contra as nações. Ó, versículo 3 ele começa: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não suscitarei o castigo, porque trilharam a Gileade contra trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. E aí, daqui por diante, ele começa a profetizar contra as nações. Aqui do versículo 3 ao versículo 5, ele profetiza contra Damasco de Arã. Do versículo 6 ao versículo 8, ele profetiza contra Gaza da Filistia. Do versículo 9 ao versículo 10, ele profetiza contra Tiro da Fenícia. Do versículo 11 ao versículo 12, ele profetiza contra Edom. E do versículo 13 ao versículo 15, ele profetiza contra Amon. Esse é o capítulo 1. E em seguinte, ao capítulo 2, ele continua profetizando contra as nações. Aqui do versículo 1 ao versículo 3, o capítulo 2, ele profetiza contra Moabe. Do versículo 4, olha só, ao versículo 5, ele profetiza contra Judá. Você vê que ele se vira contra Judá. Por quê? Judá, ele rejeitou a lei do Senhor. E aqui o versículo 4, lá ele diz assim, capítulo 2, versículo 4. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não suscitarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram e após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. E o versículo 6 ao versículo 16, ele começa a profetizar contra Israel. Olha só o versículo 10 do capítulo 2. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus, pessoas separadas para Deus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós aos nazireus deste a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizeis. Os nazireus eram, esses jovens eram separados para serem do Senhor. Então, eles não passavam navalha nos seus cabelos e eles não bebiam vinho. Mas aqui eles falam, vocês deram de beber vinho aos nazireus. E os profetas que Deus levantou, o povo de Israel falava, não, vocês não vão profetizar aqui. Nós não queremos que vocês profetizem aqui. E a isso, Amós profetizou contra Israel, que eles estavam cometendo esse pecado. E mais adiante, no capítulo 3, Amós, então, profetiza o juízo eminente contra a maldade de Israel. Aqui no versículo... versículo 1, diz assim, do capítulo 3 de Amós. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Deus começa a falar para Israel, eu escolhi vocês, Deus chamou eles para ter intimidade com eles. E vocês cometeram pecados, então eu vou punir o pecado de vocês. E aí, a partir do versículo 3,
Aqui tem algumas, até o versículo 6, tem algumas perguntas retóricas, né, que ilustra a seriedade do que Deus ia fazer com Israel. Vamos ler? Diz assim, versículo 3: Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Então, são perguntas retóricas aqui que mostram, então, eu vou fazer isso com Israel, eu vou julgar Israel por causa das suas maldades. E percebe no versículo 7 o que Deus fala através de Amós. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? E ele fala isso justamente porque Israel falou para os profetas: não, vocês não vão profetizar aqui, nós não queremos te ouvir, nós não queremos que vocês profetizam. E aí o Senhor falou exatamente, né? Por causa disso, ele falou: eu vou fazer alguma coisa sem primeiro revelar o meu segredo aos profetas, os meus servos. Então ele fala: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então aqui o Senhor realmente está falando: os meus profetas vão profetizar sim, eles vão falar sim. E aqui a gente continuando a palavra de Deus no capítulo 4, vamos para o capítulo 4, Amós profetiza contra as mulheres da alta sociedade. Essas mulheres da alta sociedade, junto com seus maridos, elas oprimiam os pobres e necessitados. Ele começa a falar assim, capítulo 4, versículo 1. Ouvi essa palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizei ao vosso marido: dá cá e bebamos. Então, ele começa a profetizar contra essas mulheres. Bazã era um lugar da região leste e nordeste da Galileia, era uma área muito boa para pastos. Então ali era muito famosa por causa dos gados, os gados gordos e viçosos ali. Então ele faz essa referência, né? Então ele fala assim: ouvi vacas de Bazã, se referindo a essas mulheres que oprimiam, essas mulheres da alta sociedade, que junto com seus maridos, né, elas incitavam os maridos cada vez mais para oprimir os pobres, né, para oprimir os necessitados, aqueles que estavam realmente precisando, para que elas ficassem cada vez mais, né, ali nas suas vaidades. Aqui diz o versículo 2: jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão por vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e os vossos restantes com fisga de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Então, ele profetiza assim contra essas mulheres e esses maridos que faziam isso, que oprimiam cada vez mais, tiravam cada vez mais para continuar nas suas riquezas. Amós aqui, ele não está condenando a prosperidade em si, mas ele estava condenando a forma como esses homens e mulheres adquiriam essa prosperidade. Eles adquiriam em cima do pobre, em cima do necessitado. E isso era uma abominação para o Senhor Deus. Então, aqui Amós fala das calamidades que viria sobre Israel. E ele fala também no capítulo 4 da soberania de Deus em
tudo. E aí vamos seguindo aqui no capítulo 5, ele começa a falar sobre as calamidades que Israel ia sofrer por causa do seu pecado. Mas ele começa o capítulo 5 aqui com um lamento. Capítulo 5, versículo 1. Ouvi essa palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a Virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na tua terra, e não há quem a levante. Então ele começa esse capítulo com um lamento sobre Israel, diante da calamidade que havia sobre o povo por causa do seu pecado. E por mais que Deus chamasse Israel ao arrependimento, o povo não queria ouvir a Deus. O povo virava as costas para a lei do seu Deus. Então, o juízo era iminente. O capítulo 6, seguindo adiante, o capítulo 6 aqui, Amós vai mostrar a corrupção e a destruição. Ele denuncia que a corrupção do povo e ele fala sobre a destruição que viria sobre Israel. Eu quero aqui ler no capítulo 6, versículo 8. Acompanha comigo. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor, Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó, e odeio seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo o que nela há. O Senhor aqui, ele abomina a soberba que havia nesse povo, de achar que eu sou rico, né? Sou rico e abastado, não preciso de Deus. Não vai vir o juízo para cima da gente, não, porque a gente é um povo escolhido. Eu posso continuar oprimindo o pobre e o necessitado, que eu já sou escolhido, Deus não, né? O juízo não vai chegar até mim. Era um povo que confiava nas suas próprias riquezas, inclusive eles usavam a opressão dos mais fracos justamente para adquirir as suas riquezas, para construir os seus palácios. E é justamente isso que Deus estava falando. Eu vou destruir esses palácios e castelos que vocês construíram debaixo da opressão dos pobres. É isso que Deus estava falando. Eu abomino a soberba, esse orgulho de vocês. É isso que Deus estava falando. Eu odeio esses castelos. Eu vou abandonar essa cidade. Porque vocês não são soberbos, são orgulhosos. Vocês acham que nada vai acontecer com vocês, mas o juízo virá, né? E aí o capítulo 7, a gente vê aqui as visões, as 3 visões de desastre que viria sobre Israel. Essas visões foram as visões que o Senhor deu a Amós, né? Aqui tem as visões dos gafanhotos, olha só, dos gafanhotos, que uma nuvem de gafanhoto viria na primavera. E antes do povo ter colhido a safra, os gafanhotos iam vir e acabar com essa safra. A gente vê aqui o fogo, que aqui queria dizer a guerra ou a seca que viria sobre esse povo. E a gente vê aqui o prumo de Deus, né? Deus ia testar a retidão e a integridade do povo, mas Israel não passou nesse prumo, né, em relação à integridade e em relação à retidão. Eles não passaram nesse prumo de Deus. É tão interessante que o capítulo 7, ele fala da visão que viria contra o povo, mas a gente vê também aqui Amós, né, ele rogando aqui a Deus. Quando Deus anuncia, mostra a ele a visão que viria contra o povo, ele começa a rogar a Deus pelo povo. Olha só, o capítulo 7, o versículo 2. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim: tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu, Senhor Deus, né? Ele anuncia, o versículo 1, ele anuncia aqui
a praga dos gafanhotos que viria e que ia comer toda a erva da terra. E aí Amós disse assim: Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? Então a gente vê Amós aqui clamando ao Senhor pelo povo, né? Senhor, eu rogo a ti que perdoe esse povo. E aí no versículo 3 fala assim: então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. O Senhor ouviu a intercessão de Amós. E aí, quando o Senhor anuncia o fogo, o versículo 4, o Senhor mostrou para Amós, né, sobre o fogo. Olha só, isto me mostrou o Senhor Deus, versículo 4 do capítulo 7. Isso me mostrou o Senhor Deus, eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça, e esse consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. E olha o versículo 5. Então disse eu: Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Então, aparece, né, Deus mostra duas visões do que estava prestes a vir a Israel. E aí Amós, ele roga ao Senhor, ele intercede pelo povo. Senhor, o povo é pequeno, não faça isso. Ele intercede pelo povo, perdoa esse povo. Olha só que interessante a intercessão, né? Como é importante a intercessão de Amós nesse momento que Deus estava prestes para fazer essas pragas, trazer essa praga para esse povo por causa dos pecados do povo. A intercessão de Amós entra aqui em ação. Ele roga ao Senhor e o Senhor não, então eu não vou fazer isso, né? Deus, ele fala, ele ouve a intercessão de Amós. A intercessão não é porque a pessoa merece, né? Israel não merecia essa intercessão, mas a intercessão mostra a misericórdia de Deus, né? Quando Deus pede para você interceder por alguém, ore por essa pessoa, interceda, obedeça, porque coisas podem mudar, sentenças são mudadas por causa de uma intercessão. Nós temos que ser como Amós, interceder pelo povo, apesar do povo estar pecando. Nós sabemos que há um juízo, né, de Deus, mas a nossa intercessão, ela muda sentenças. Muito interessante esse capítulo 7, né, de Amós aqui. E vamos continuar aqui também no capítulo 7, Amós, ele confronta Amazias, o sacerdote. Aqui a partir do versículo 10 até o versículo 17, aqui, versículo 10 assim: então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Então, Amazias está falando aqui que Amós está profetizando contra, né? Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza, mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque és o santuário do rei, o templo do reino. Então Amazias vira para Amós e fala assim: vai lá para a tua terra, sai daqui, aqui você não vai mais profetizar não. Então respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizará contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor. E aí ele começa a profetizar aqui
contra Amazias. Ele fala: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Olha só a ousadia de Amós, porque ele recebeu uma palavra do Senhor, e aquele que recebe uma palavra do Senhor tem a ousadia de Deus para falar. Aleluia. E aí o capítulo 8, gente, vamos terminando aqui, né? É muita coisa, é maravilhoso. Leia esse livro. Capítulo 8 aqui. Então Amós, ele anuncia a ruína, né? O juízo de Deus como o grande dia do Senhor. O versículo 9, o 10 e o 11 vai mostrar bem isso. Capítulo 8, versículo 9, 10 e 11, eu vou ler o 10 aqui e o 11 que fala assim: converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. Farei que isso seja como um luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Olha só o que Amós fala para o povo. Ele falou: vai vir dias que vocês vão ter fome e vão ter sede, mas não é de comida e nem de água. Vocês vão ter fome e sede das palavras de Deus, das palavras do Senhor. Olha o que ele profetiza aqui. Esse daqui é o grande dia do Senhor, um dia de juízo de Deus. E aí o capítulo 9, vamos com o capítulo 9 aqui. Amós mostra a soberania de Deus depois do juízo. Viria então a restauração. Então Deus ia executar o juízo, né? Israel ia receber aqui o exílio, e assim ia haver muitas mortes, muitas coisas iam acontecer ali no grande dia do Senhor. E em seguida disso, há aqui a promessa da restauração. No versículo 11, capítulo 9 de Amós, versículo 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, a promessa de restauração. Repararei as suas brechas e, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. E aí o versículo 14 e o 15 diz assim: mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Deus é maravilhoso. Olha só, a gente encerra aqui, né, o livro de Amós, nesse pequeno estudo que você está acompanhando aqui comigo. Eu espero que você tenha sido assim muito edificado. A gente vê a ação de Deus, né? Deus, ele julga sim o pecado do seu povo. Ele chama o povo ao arrependimento e o povo não quer se converter e vai receber o juízo pelos seus pecados. Mas em seguida o Senhor é tão amoroso que ele faz a promessa da restauração do teu povo. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele deseja que o ímpio se arrependa. Ele deseja que o teu povo se arrependa. Ele deseja que o teu povo se volte a ele. Por isso ele chama o povo ao arrependimento. Aqui mesmo em Amós, diz aqui, né? Ele fala, inclusive no capítulo 5, né? E eu vou terminar com essa palavra, versículo 4, que diz assim: pois assim diz o Senhor à casa de Israel:
Buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Buscai o Senhor e vivei. Buscai o Senhor e terá vida, vida em abundância. Como é precioso esse livro de Amós. Um livro que traz o juízo de Deus, sim, mas traz a promessa de restauração, traz a promessa, né, de restituição, de restauração que Deus tem para com o seu povo, né? Como nós temos que ter o coração quebrantado e arrependido diante do nosso Deus. Há um coração quebrantado e arrependido, não desprezará o nosso Deus, diz a palavra de Deus. Amém, queridos? Fica com essa palavra, seja edificado pela palavra de Deus, que é linda e maravilhosa sempre. Eu amo, né? Eu amo essa palavra. Amém? Deus te abençoe e fica na paz.